Olá, hoje é segunda-feira, dia 31 de outubro. O setor da engenharia civil deve voltar a crescer e demandar profissionais qualificados, driblando o cenário e mesmo sofrendo com os reflexos da recessão, o segmento recebe investimentos internos e externos para ampliação dos serviços de infraestrutura que contemplam rodovias, portos, aeroportos, tratamento de água e esgoto e construção de pontes. No início deste mês, a Caixa Econômica Federal informou que em 2016 houve a liberação de 93 bilhões de reais em linhas de crédito habitacional. Do montante, ainda restam 34 bilhões para serem investidos na construção civil. Além disso, os governos brasileiro e chinês assinaram um acordo que prevê o investimento de 15 bilhões de reais em infraestrutura aqui no Brasil. Há uma expectativa de que faltem engenheiros civis e arquitetos prontos para esses desafios. Especialistas afirmam que vivemos um cenário de oportunidades que exige formação técnica, treinamento e capacitação para atender a essa demanda. Veja agora os destaques desta edição. Estudantes de Direito visitam a Assembleia Legislativa. Organização Brasileira das Mulheres Empresárias tem nova presidente. O Jornal da Assembleia está no ar. Estudantes do curso de Direito das faculdades Peruíbe e Anhanguera e também do curso Damásio visitaram a Assembleia Legislativa de São Paulo. Durante uma hora, cerca de 150 estudantes questionaram o procurador da Assembleia Legislativa, Alexandre Kimura, sobre dezenas de temas. Eu não entendo muito bem dessa parte política, assim, de Assembleia e tal, porque não é muito a área que eu gosto. Mas deu para tirar, minhas dúvidas eu consegui tirar. E acredito que o pessoal também conseguiu. É uma casa aberta que você pode vir pesquisar a biblioteca, como o professor comentou lá no auditório, né? E saber como toda essa ferramenta, esse mecanismo funciona, né? Como toda essa estrutura funciona. Eu creio que você vai conseguir ter uma visão mais panorâmica de tudo e poder ter mais ideia, conhecer mais o político, né? A política, né? Que eu particularmente não gostava. Agora comecei a gostar. É bem legal. Depois da palestra, é hora de colocar em prática um pouco do que se aprendeu aqui. Os estudantes participam de uma sessão ordinária no plenário Juscelino Kubitschek. No chamado pequeno expediente, eles acompanharam exposições dos deputados. A atividade externa, que aproxima alunos do cotidiano da vida parlamentar, também é uma oportunidade para professores explicarem suas matérias. Acho que o contato com os alunos fica mais próximo, a gente se conhece um pouco mais, além daqueles poucos minutos em sala de aula. E dá pra gente comentar a matéria depois. 2 e 3, tá valendo aqui? Não dê tanto tempo, porque tá. O grupo fica sempre prestando atenção em alguma coisa, e em sala, quando a gente volta, a gente tudo bem com o link lá, né? Tudo que aconteceu. Eu faço essa no final do 3A roteiro, em eles pé, são recepcionados pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Fernando Capês. Antes da previsão, fica tudo em pé lá. O importante é a aproximação. Não sentir nenhum tipo de distância, nenhum tipo de formalismo, nada que seja inatingível. Mostrar para eles que tudo é acessível, que da mesma maneira que pessoas quiseram, se interessaram pela política, disputaram, assumiram o cargo de deputados, se eles se interessarem, eles têm todas as condições. Que a sala da presidência é aberta, que eles podem entrar, isso pertence ao povo. Nós vamos mostrar para eles o plenário, explicamos como funciona o colégio de líderes, a função de uma Câmara Municipal, de uma Assembleia Legislativa Estadual, do Congresso Nacional, que tem 2 câmaras, a Câmara Alta, o Senado, a Câmara Baixa, a Câmara dos Deputados. E houve perguntas, fizemos sorteio de livros e eu fiquei muito feliz. Porque, na verdade, nós queremos o jovem e o estudante se interessando cada vez mais pela política, aprendendo a raciocinar por suas próprias ideias e tendo as suas próprias convicções. Então, isso é muito importante e a Assembleia, acho que, mais uma vez, marca um ponto importante e isso tem se tornado uma rotina. Toda semana nós fazemos questão que um grupo de estudantes venha, percorra a casa, assistir a uma palestra com o professor Alexandre Kimura, que é o procurador-geral da casa, depois uma outra comigo menor aqui. Foi muito bom. Então a gente está muito feliz e temos a agradecer aos professores que trouxeram seus alunos aqui. A visita à Assembleia Legislativa de São Paulo também contou com vereadores mirins da cidade de Tupã, interior do estado.
Foi muito informativa, muito interessante. Deu até vontade de participar disso aqui, de, sei lá, no futuro próximo estudar isso e, quem sabe, transformar numa deputada, não é mesmo? Olha, as visitas à Assembleia Legislativa de São Paulo são abertas para estudantes maiores de 12 anos de idade. Acontecem às terças, quartas e quintas-feiras, entre 2 e 3 da tarde. Cada grupo deve ter no máximo 50 pessoas. O agendamento pode ser feito pelo seguinte telefone, anote aí, 11, aqui o DDD da capital, 3886-6626. A FEComércio estima a abertura de postos de trabalho por conta das vagas para serviços temporários neste fim de ano. A repórter Priscila Silvério está na Avenida Paulista, o centro financeiro da capital. Tem mais informações. Priscila. Olá, Sérgio, boa notícia. A expectativa de contratação pelos empresários aumentou e isso é um bom sinal, Mauro. Bom, quem vai falar com a gente é o Jaime Vasconcelos, que é assessor econômico da FEComércio de São Paulo. Eu queria que você falasse para a gente essa expectativa, como que funciona? Não é efetivamente uma contratação, uma expectativa, isso é um bom sinal. Isso, a nossa pesquisa aqui na cidade de São Paulo, com 2.200 empresários do comércio, mostra que de setembro do ano passado para setembro desse ano, a expectativa de contratação de trabalhadores aumentou quase 30%. Em setembro, em relação a agosto, um aumento de 2,8%. Os nossos índices de confiança mostram que as perspectivas para o empresário estão mais positivas, pelo menos desde junho, o que demonstra que daqui para frente nós temos cada vez mais boas perspectivas, ainda mais próximos do Natal. Isso reflete também em termos de vendas para o empresário e agora a reflexão direto ao mercado de trabalho. Significa que daqui para frente a tendência em termos de perspectivas é melhor. É uma boa oportunidade para o empresário, mas também para o trabalhador, seja aquele que quer recomeçar o mercado de trabalho formal, ou seja, está desempregado, ou iniciar no comércio varejista. Uma boa perspectiva que a gente espera que seja consolidada daqui para frente. Uma comparação entre esses últimos meses, né, agosto, setembro, com o ano passado. Como que é essa comparação? Nós estávamos observando que no mercado de trabalho geral no Brasil, nós tínhamos mensalmente uma perda de mais de 100 mil vagas. Baixamos entre julho e agosto para cerca de 30, 40 mil vagas, ou seja, o saldo ainda é negativo, porém um negativo mais ameno. E no caso do comércio do estado de São Paulo, há geração de empregos formais em julho, o primeiro desde novembro do ano passado, e uma confirmação desse desempenho positivo em agosto. Em agosto nós tivemos mais de 8 mil vagas geradas no comércio varejista. Isso demonstra que não quer dizer que a crise passou, mas que nós estamos tendo uma reação da economia, que se inicia nos índices de confiança, passa pelas expectativas de contratação e a gente espera que tenhamos aí um final de 2016 melhor do que de 2015. Uma comparação de ano, 2015 para 2016, né? Houve aí um começo difícil, me explica um pouquinho. Para a economia ficou muito claro para a gente que o ano de 2015 começou muito razoável para a economia e terminou muito ruim. E no caso de 2016 é o contrário, começou muito ruim em 2016 e vai terminar razoável. E por que esse razoável? Porque os índices de confiança estão melhores, porque o desempenho do varejo já foi positivo em junho e também em julho. No caso do emprego formal, em julho e agosto. Ou seja, aos poucos a economia começa a retomar o início do seu crescimento. Estamos longe de ter o mesmo nível de capacidade de 2011, 12 e 13, mas a reação já se inicia nesse momento, o que já é um bom resultado, ou pelo menos uma boa perspectiva para 2017. Muito obrigada. Bom, Mauro, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações sobre a contratação agora, no fim de ano. Ano passado foi uma contratação ruim, mas esse ano tem uma boa expectativa. Daqui a pouquinho a gente conta mais. Legal, Priscila, obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a se falar, então. 6 deputados estaduais foram eleitos prefeitos e assumem os cargos executivos no dia 1º de janeiro.
Vamos a eles. Ângelo Perugini, do PDT em Hortolândia, Igor Soares, do PTN em Itapevi e Marcos Neves, do PV em Carapicuíba, foram eleitos no primeiro turno. Átila Jacomucci, do PSB em Mauá, Luiz Fernando Machado, do PSDB em Jundiaí e Orlando Morando, do PSDB em São Bernardo do Campo, saíram vencedores das urnas no segundo turno. E agora vamos à previsão do tempo para amanhã, terça-feira. Em São Paulo, o dia começa com sol entre nuvens e aumentam entre nuvens, e essas nuvens aumentam ao longo do dia. Não há previsão de chuva e a temperatura máxima deve chegar aos 30 graus. Em Campinas, sol com algumas nuvens ao amanhecer, o dia fica ensolarado e não chove durante o período. A máxima prevista é de 31 graus. Em São José dos Campos, o dia amanhece com sol entre nuvens, segue parcialmente nublado e não chove. A temperatura máxima deve alcançar os 32 graus. Em Sorocaba, o dia vai ser de sol, sem previsão de chuva, a máxima por lá atinge 30 graus. Em Ribeirão Preto, dia com sol e poucas nuvens, a temperatura deve marcar 33 graus. Veja a seguir, a Organização Brasileira das Mulheres Empresárias tem nova presidente. Quem fala sobre esse assunto, muito mais daqui a pouquinho, já já. Organização Brasileira das Mulheres Empresárias tem nova presidente. Cerimônia de posse aconteceu no auditório Paulo Kobayashi. Adriane Zagari é proprietária de uma empresa de eventos e foi escolhida para ser a nova presidente da OBME, Organização Brasileira das Mulheres Empresárias, na gestão 2017-2020. Adriane vai substituir a Adelina Alcântara Machado. Eu escolhi a Adriane por várias razões. Uma das primeiras, que para mim ela é uma líder. Ela tem um casting de 27 mil mulheres recepcionistas lindas. Inclusive agora no Salão do Automóvel, ela fechou em 8 estandes com 450 meninas. Vão trabalhar agora no Salão do Automóvel com ela. Então realmente o que a gente está precisando aqui no Brasil, tem muitas mulheres maravilhosas, empresárias espetaculares. A OBME é uma entidade sem fins lucrativos que oferece apoio no planejamento e execução de negócios empresariais e ações filantrópicas. Adriane leva para a nova gestão o slogan: novos caminhos, um novo tempo. Assumindo a presidência da OBME agora, eu quero trabalhar com 3 focos, que é parceria, inovação e educação. Hoje a organização ela já faz um trabalho muito bacana de network entre as associadas. A gente tem um trabalho muito legal de parcerias, a gente trabalha com network, com rodadas de negócios. Eu estou aqui, vou trabalhar agora para poder fazer o empoderamento da mulher brasileira. Alaide Vitorino é diretora da SESCOM, Sindicato das Empresas Contábeis, uma das associadas à OBME. A mulher é muito ativa, então em algumas coisas às vezes ela vai com incerteza. E quando tem uma organização apoiando, ela dá subsídio, ela dá força, ela defende a classe, então a gente se sente mais forte também. E o sindicato, com essa preocupação também em dedicar com a mulher empreendedora, é parceira dessa entidade e estamos sempre juntos lutando pela classe. Mais informações sobre a Organização Brasileira das Mulheres Empresárias, acesse obme.com.br. A gente volta a falar com a repórter Priscila Silvério, que tem mais informações sobre as contratações de fim de ano. Priscila. Bom, o mês de novembro bate as portas, Mauro, e agora é o momento certo de procurar vagas temporárias. Isso foi o que o Jaime Vasconcelos, da FEComércio, acabou de me falar. É o momento ideal, principalmente nesse momento que o país vive de um aquecimento. Sem dúvida, sazonalmente o comércio varejista é responsável pela maior geração de vagas temporárias agora no mês de novembro. É um momento de oportunidade. A FEComércio estima uma geração de até 20 mil vagas temporárias geradas no comércio varejista do estado de São Paulo. É um aumento de 5 mil vagas em relação ao que nós visualizamos ano passado, em 2015. Mesmo que nós tenhamos uma redução de quase metade dessa geração em relação àqueles anos de 2011, 12 e 13,
Em relação a 2015, o desempenho é um pouco melhor. Nós temos essa perspectiva, como nós já falamos, porque a confiança do empresário está um pouco melhor, porque as suas vendas voltaram a ficar positivas nos meses de junho e julho e o próprio comércio voltou a gerar vagas. Nós estamos distante daquele desempenho bom dos últimos anos, mas um pouquinho melhor do que o ano de 2015. Onde e como procurar essas vagas? Metade dessas 20 mil vagas devem ser geradas nas lojas de vestuário, tecidos e calçados e os outros grandes setores também que geram, supermercados e lojas de eletrônicos, devem concentrar essa geração de vagas. Por mais que essas empresas só possam contratar os empregados temporários através de uma intermediadora que faz essa contratação temporária, nada substitui o tete-a-tete. É um momento, o mês de novembro, do desempregado ou daquele que quer começar a formalização do seu trabalho, buscar essas empresas, fazer um bom currículo e bater perna, levar os currículos e demonstrar boa vontade, demonstrar paciência, porque a gente sabe que no comércio varejista o relacionamento interpessoal é muito importante. Aquele que demonstrar paciência, boa vontade, boa disponibilidade de horário, sem dúvida alguma tem mais chance de conseguir essa vaga, o que já é um bom sinal nesse período tão difícil para a economia brasileira. A expectativa para quem procura um emprego temporário é depois a efetivação. Para a efetivação, há um cenário positivo? Infelizmente não. Se nós temos um desempenho um pouco melhor para a geração de emprego temporário, provavelmente teremos um nível de efetivação razoavelmente insignificativo como foi no ano passado. O nível de desconfiança do empresário para o longo da economia ainda é muito ruim. Então a efetivação deve ficar prejudicada. Porém, se a oportunidade primeiro é entrar no mercado de trabalho, para continuar nele é preciso primeiramente entrar. E está aí uma boa perspectiva para o mês de novembro. Ok, muito obrigada. Bom, as informações estão aí, boa sorte para todo mundo. Mauro. É isso aí, muito boa sorte, né, Priscila? Obrigado pelas informações, boa tarde a você. Vamos a mais uma rodada da previsão do tempo para terça-feira em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Em Santos, o dia amanhece com sol e com algumas nuvens. Segue nublado, a temperatura máxima pode chegar aos 28 graus. Em São José do Rio Preto, sol entre nuvens ao amanhecer e ensolarado no decorrer do período. Os termômetros alcançam os 34 graus. Em Mogi das Cruzes, sol entre nuvens no começo do dia, permanecendo nublado no decorrer do período. A máxima chega aos 29 graus. Em Piracicaba, dia ensolarado e sem previsão de chuva. A temperatura alcança os 31 graus. Veja a seguir, quarta edição do Prêmio Agito Cultural. A gente volta com esse assunto e muito mais já já. A Assembleia Legislativa de São Paulo sediou a quarta edição do Prêmio Agito Cultural. Além de pessoas comuns, foram homenageados políticos e empresários que trabalham em prol da juventude. O prêmio é conferido pela Academia Brasileira de Ciências, Arte, História e Literatura e pelo Instituto Biográfico do Brasil. O evento, apoiado pelo deputado Carlos Neder, do PT, teve como tema Comunicação e Cultura Popular e reconhece projetos que beneficiam os jovens, promovendo a arte e o esporte, a tecnologia e a comunicação. O Agito Cultural é um braço do programa musical Pop Estilo, criado pelo jornalista Anderson John. Foram premiados 16 projetos, entre os destaques o Estação Hip Hop e o Kwanzaa Brasil, um grupo de combate ao feminicídio da juventude negra e atividades voltadas ao mercado de trabalho afro. Veja a previsão do tempo para terça-feira em mais cidades do interior do estado. Em Franca, sol com nuvens pela manhã e o dia segue ensolarado, sem chuva. A máxima prevista é de 30 graus. Em Bauru, dia de sol com nuvens ao amanhecer e também sem chuva durante o período. A temperatura pode chegar aos 32 graus. Em Limeira, sol entre nuvens pela manhã e o dia fica ensolarado. A máxima atinge os 32 graus. Em Marília, o dia começa com sol entre nuvens, segue com sol e não chove. A temperatura máxima prevista por lá é de 31 graus. O Jornal da Assembleia termina aqui. Você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP no portal al.sp.gov.br. O Jornal da Assembleia volta amanhã, terça-feira, a partir do meio-dia. Tchau. Até lá.